Oi, oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo! Nesse vídeo eu vim te responder uma pergunta que possivelmente já passou na sua cabeça. Será que a farinha láctea engorda mesmo? Será que ela é uma opção para eu colocar no meu dia a dia? Ela é muito conhecida principalmente pelas crianças e também pelo mingau que a gente faz a partir da farinha láctea. E agora, ultimamente, principalmente entre aquelas pessoas que querem ganhar massa muscular e precisam consumir mais calorias do que gastam para atingir esse objetivo, vem na farinha láctea uma forma mais facilitada de conseguir comer mais, né, e chegar realmente nesse objetivo do ganho de massa. Mas será que ela é realmente uma boa opção? E além do mais, o que é exatamente a farinha láctea? Será que tem algum jeito de eu colocar na minha rotina? Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu quero te convidar, antes de qualquer coisa, a se inscrever aqui no nosso canal. A gente tem vários vídeos falando sobre outros alimentos, tenho certeza que vai te ajudar bastante. Vamos começar falando então sobre a composição da farinha láctea? Você já chegou a ver lá no rótulo dela o que exatamente tem ali dentro daquele pacotinho? O primeiro ingrediente que a gente vai encontrar na farinha láctea é a farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, que nada mais é do que a farinha branca que a gente conhece. E logo em seguida da farinha, a gente vai encontrar o açúcar. Isso é muito importante que você saiba que quando a gente vê a lista de ingredientes de um produto, aquela lista vai estar em ordem decrescente de quantidade. Então, o primeiro produto que está na lista é o que mais vai ter dentro daquele alimento. E além da farinha e do açúcar, a gente vai ter também o leite em pó, né? Então é daí que vem o nome da farinha láctea. E também a gente vai ter a adição de algumas vitaminas dentro dela. Então, de acordo ali com a tabela nutricional, em 3 colheres de sopa, que vai dar aproximadamente 30 gramas, a gente vai ter um total de 120 calorias. Sendo que disso a gente tem 22 gramas de carboidrato, lembrando que 10 gramas vão ser só açúcar e o resto, claro, vai ser proveniente ali da farinha. Além de só um pouquinho de fibra, a gente vai ter 0,8 gramas de fibra e de proteína nessa porção a gente tem 3,8 gramas. E a gente vai ter sim um pouquinho de gordura que vai ser proveniente então desse leite em pó, que vão ser quase 2 gramas nessa quantidade. E talvez a gente pense, né? Bom, é um produto que tem vitaminas, tem minerais adicionado, mas será que realmente é uma boa opção da gente colocar na rotina? Olha, a qualidade nutricional da farinha láctea não é das melhores. Lembrando que os primeiros ingredientes é a farinha de trigo branca e também o açúcar, que são 2 ingredientes que, de forma geral, na nossa rotina, não devem estar presentes. Mas se você é daquele time que precisa comer mais, né, que está com o objetivo de ganho de massa muscular, de aumentar o peso na balança, então a farinha láctea ela pode ser uma opção, porque como você percebeu, ela tem uma quantidade grande de calorias na porção, então você não vai precisar comer grandes quantidades para alcançar talvez o valor calórico da refeição que você precisa. Mas um detalhe bastante importante, mesmo que você treine, o melhor horário para você consumir a farinha láctea é logo depois do seu treino. Por quê? A quantidade de carboidratos e de açúcares presente nela vai ser bem grande, o que vai gerar dentro do nosso corpo um pico de glicose e também um pico de insulina. E o melhor horário para quem treina e tem um objetivo de ganho de massa muscular, para que esses picos de glicose e de insulina aconteçam, é justamente após o treino, porque é um horário que o teu corpo ele vai estar ávido por energia, né, por esses nutrientes, então é um horário que a gente consegue encaixar a farinha láctea. Mas aí tem uma diquinha super especial para você. O ideal é que você associe a farinha láctea com algum alimento fonte de proteína. Então, por exemplo, se você tem o hábito de consumir whey logo depois do teu treino, tenta adicionar a farinha láctea junto com isso, ou então consumir junto com o iogurte, fazer uma vitamina e acrescentar a farinha láctea, são formas de a gente trazer tanto a proteína como então a farinha láctea, que vai ser a fonte de carboidrato dessa refeição pós-treino. E talvez você se pergunte, ué, Esther, mas não tem proteína na composição da farinha láctea, né? Porque vai leite. Mas lembra que a quantidade de proteína na porção é de 3,8 gramas, acaba sendo uma quantidade muito pequenininha. Então a gente precisa sim trazer uma outra fonte de proteína para suprir toda a sua necessidade. E tente também não exagerar na quantidade de farinha láctea que você vai acrescentar nessa refeição pós-treino. Lembrando que ela tem uma quantidade de gordura, não é uma quantidade tão grande assim, mas se você coloca muito mais farinha láctea do que realmente seria o necessário, a lentificação que vai ter na tua absorção pode vir a atrapalhar os teus resultados, porque a gordura ela realmente desacelera a absorção tanto dos carboidratos quanto das proteínas, e nesse momento não é algo que a gente quer que aconteça.
Agora, se o seu objetivo é o contrário, Esther, eu quero emagrecer, eu quero perder peso, talvez a farinha láctea não seja a melhor opção para você colocar no seu dia a dia, né, como uma refeição fixa ali da tua rotina. Lembrando que quando você consome a farinha láctea, ela já tem bastante calorias por si só, o que seria algo que a gente teria que tomar bastante cuidado no processo de emagrecimento, mas também ela vai gerar esse pico glicêmico que eu acabei de comentar, né? Por ela ter farinha refinada, né, farinha branca e também um açúcar, a gente vai ter aquele pico de glicose e logo em seguida um pico de insulina. Para quem está no processo de emagrecimento, a gente ter isso acontecendo de forma contínua não é tão interessante, porque a insulina é um hormônio que passa o sinal lá para o nosso cérebro de que tem energia sobrando e que o nosso corpo pode guardar. E a forma que o nosso corpo vai tentar armazenar energia é na forma de gordura, lá no nosso tecido adiposo. Então, quanto mais a gente conseguir controlar esses picos, tanto de glicose quanto de insulina, para a gente não ter esse estímulo acontecendo sempre, para o processo de emagrecimento vai ser melhor. E claro, né, a gente tem outras ótimas opções de fontes de carboidrato e que vão ser riquíssimas em fibras, que a gente pode colocar aí no lugar da farinha láctea. Então, por exemplo, a aveia e seus derivados, como é o caso do farelo e também da farinha de aveia, são ótimas opções para a gente trazer para a rotina e tentar aos pouquinhos deixar a farinha láctea de lado. Mas se você é uma pessoa que está acostumada com a farinha láctea, né, putz, é algo mais docinho, não consigo trocar assim, porque a aveia, ela não vai ter o açúcar, né, então talvez você sinta um pouquinho no teu paladar. Uma dica que eu te dou é de ir desacostumando aos pouquinhos o paladar com esse sabor doce. Então o que você pode fazer é ir aos poucos misturando com a farinha láctea a aveia ou um desses derivados que eu acabei de comentar. Então aos poucos você vai aumentando a quantidade de aveia e diminuindo a quantidade de farinha láctea, que assim você vai fazendo esse processo mais gradual e vai se acostumando de uma forma mais tranquila. E lá no comecinho eu comentei, né, que muitas crianças gostam da farinha láctea, que acabam consumindo na sua rotina. Bom, para crianças menores de 2 anos, ela realmente não é recomendada. Isso porque, lembra que vai açúcar na composição da farinha láctea? A Sociedade Brasileira de Pediatria e também o Ministério da Saúde não recomendam a ingestão de açúcar até os 2 anos de idade da criança. Isso porque é nessa faixa etária que o nosso hábito, o nosso paladar está sendo formado. Então a gente quer que a criança consuma alimentos saudáveis, né, que goste de frutas, de verduras, porque é isso que ela vai levar para o resto da vida dela. Então, o quanto a gente conseguir evitar que essa criança até os 2 anos consuma o açúcar, melhor vai ser para os hábitos futuros desse adulto. Então, claro que o ideal para as crianças é sempre a gente optar por esses alimentos mais in natura, alimentos ricos em fibra, né? A aveia, como eu comentei, é uma ótima opção da gente colocar, ou até mesmo outras farinhas que a gente pode preparar em casa, farinha de linhaça, farinha de chia. Para isso, não tem competição, é muito melhor realmente. Então, vamos sempre optar por essas fontes mais naturais, né? Esses alimentos mais naturais. Mas eu quero te lembrar que um alimento sozinho, né, uma refeição isolada, ela não é capaz de te fazer engordar ou de te fazer emagrecer. Tudo vai depender do seu contexto geral, da sua rotina, do seu dia a dia. O que você faz ali ao longo de dias, semanas e até mesmo meses. É isso que vai fazer diferença para você. Então não existe alimento que seja proibido, que você nunca mais vai poder consumir. Não, tudo a gente precisa ter um equilíbrio na nossa rotina, né? Como que é o teu hábito alimentar? Será que comer ali essa porção de farinha láctea eventualmente é o que vai te deixar mais longe do seu objetivo, te fazer engordar, te fazer emagrecer? Na verdade, não. A gente precisa de um equilíbrio alimentar. E você tem o hábito de comer a farinha láctea? Sabia exatamente o que tinha dentro dela? Escreve aqui pra mim, vou adorar saber um pouquinho mais. E também não deixe de curtir o vídeo, que assim eu sei que eu te ajudei, que você gostou desse conteúdo. Eu espero você nos próximos vídeos. Um beijo, tchau, tchau!